na Espanha, nas Ilhas Canárias, e em muitos outros lugares, mas ainda falta muito. Então, que eu levante nesta noite aqui missionários, missionárias, futuros pastores aqui, você pensa que não, para fugir não adianta, eu te chamar, meu já era. Entra de coração, faz as aulas bíblicas, né? Faz as aulas bíblicas. A gente sempre lembra do pastor Enoque, quando ele falou: quem era o Enoquinho quando chegou? Enoquinho, drogado, né? Então, era do mundo, aquela coisa toda, ninguém, né? E aí, quando ele veio, entrou de cabeça, de coração, aí já era, né? Entrou em todas as coisas da igreja. Tem que fazer esse curso, faz. Tem que fazer essa aula, faz. Tem que aprender isso, aprende. Entra de coração. O que aconteceu? Aí, daqui a pouco é um líder de congregação, daqui a pouco virou missionário, depois foi um pastor. Né? E a missão do esporte lá na Europa, né? Eu estava na França naquele momento, quando Deus me orientou: fala para o Enoque voltar a jogar. E aí, meu amado, ele já queria voltar mesmo, já vinha orando. Aí voltou a jogar, e através dos clubes, indo a treinar na Europa. Daí começou, né, uma série de conversões. Cadê a missionária Leila que está aí? A Leila está por aí? Parece que é a Leila. Ah, está lá, está muito... Parece que a gente está no gigantinho já. Encontro gigante. O professor aqui é o gigantinho. Cadê a Leila? Alessandra? Então, isso aí, se for dar um testemunho, gente, né? E foi na ocasião que o pastor Enoque foi enviado para lá, né? Foi liberto, transformado. Hoje é missionário, olha só. Olha nos olhos que estão lá assim: Deus te trouxe hoje aqui para poder mostrar para você o que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa e vai fazer na tua vida. Glória a Deus! Eu poderia falar muita coisa, né? Nesse sentido de pessoas. Obrigado, professora Leila. Tem ali a Alessandra do lado também. E a missão do esporte continua, né? Está ali o nosso... Eu soube que ele tem que dar a palavra ao Gotti, né? Mas assim... ninguém segura, não. É isso aí. Oi? Busato. Ah, o Busato. Cadê o Busato? É isso. É a missão do esporte. Gente, como Deus tem usado a missão do esporte. É uma missão, né? Uma missão, quer dizer, eles colocam talento a serviço do reino de Deus e muitos têm sido salvos. Testemunhos maravilhosos, né? É o poder de Deus. Amém? Vamos abrir então a palavra. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, como nosso ponto de partida. Marcos, capítulo 5. Quando a Bíblia fala, é Deus que está falando. Quando a Bíblia fala, é Deus que está falando. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos... Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos,
e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos corpos. E entraram a rogar que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, das cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Que bom que estamos aqui para te adorar. Que bom que estamos aqui, Senhor, para te louvar. Que estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz. E o Espírito Santo é o grande encarregado de levar a palavra, não somente trazer, mas levar a todos os corações. Glória a Deus. Se você quiser, olhe para quem está do lado e diga assim: fique atento, porque o Espírito de Deus está presente para falar ao seu coração e para operar grandes milagres. Deus. Eu quero começar essa mensagem essa pregação tentando trazer alguns poucos fatos que ocorrem no nosso mundo. A terra maravilhosa que foi criada por Deus para que habitássemos nela, vivendo muito bem. Mas que nós sabemos que a vida na terra não tem sido uma vida fácil. Nos deparamos com muitas situações ou circunstâncias que nos leva a fazermos perguntas. Como entender que alguém pega uma arma e entra em uma escola e dispara nas crianças? Como entender, como vimos agora pela televisão, o que aconteceu lá em Londres? Alguém vai, um rapaz de 25 anos de idade, trabalhando, e é esfaqueado. E a pessoa que faz isso fica com as mãos sujas de sangue e se apresenta publicamente. Alguém que se torna adepto da pedofilia, a prática suja de sexo com crianças. Alguém que vai filhos que se levantam e matam seus progenitores, irmãos contra irmãos. Como entender uma guerra fratricida na Síria? Mais de 70, 80 mil deve estar indo, se não passou, de mortos. Todos os dias a coisa acontece. Não é? E nós somos as pessoas do século XXI, alta tecnologia, poder, superpotências,
E ninguém consegue ter força para resolver o problema. Dizer para a Síria: para. Essa força que se mete em todos os segmentos da cultura e numa velocidade começa a querer mudar leis estabelecidas por Deus. O casamento, à luz da Bíblia, ele deve ser feito entre um homem e uma mulher. Mas que força é essa que vem e daqui a pouco seduz, pessoas de todos os níveis, e daqui a pouco é uma lei ali que aprova e diz: não, agora podem fazer isso, é a lei. E lá na França, na Holanda, países da América do Sul, e no Brasil, ocorre sem passar pelo legislativo. O judiciário vem e diz. Será que os senhores não percebem que há um clima de um movimento de forças estranhas, onde as pessoas ficam, parece que anestesiadas, não percebem o próprio meio que estão vivendo e que alguma coisa estranha está acontecendo? Deus criou o casamento. Deus criou a família. Deus fez o homem. Deus fez a mulher. E a perpetuação da raça humana é essa relação entre homem e mulher. Nos dias que nós estamos vivendo, o Espírito Santo tem vindo ao nosso coração e nos mostrado que precisamos, sim, pregar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Evangelho cujo centro é uma pessoa chamada Jesus. Quem teve hoje demanda aqui? Jesus. Sim ou não? Sim. Mas que este Jesus e as Escrituras, de uma maneira em geral, procura mostrar e alertar que a causa de tanto mal na terra, a causa de tanto sofrimento, é porque existem duas forças terríveis que operam, e se você não entender isso, você nunca terá a resposta satisfatória. Uma força, ela é interna no coração do homem, que é o pecado. E a outra força é que nós não estamos sozinhos. Existem espíritos maus. Existem demônios. E você sabe, se bobear hoje, o diabo ele quer invadir igrejas, ele quer fomentar na mente dos pregadores que não preguem sobre alguns temas, que não se pregue sobre pecado, que não se pregue sobre o diabo, os demônios, que não se pregue sobre o juízo final, que não se pregue sobre o inferno. É como se quisesse trazer um evangelho de um contentamento com as coisas e uma mentalidade
uma mentalidade dentro de uma perspectiva carnal tem dominado muitos crentes. Mas o Espírito Santo, que é aquele que toma conta da igreja, ele tem nos levado a ter a ousadia de mostrar e pregar como pregavam os apóstolos, como pregavam os profetas. Precisamos encarar de frente o mal e diagnosticar corretamente o mal, a fim de que possamos buscar o remédio e o médico adequado. E para o mal do pecado, minha irmã, para o mal do diabo e de qualquer demônio, só existe um que é capaz. E o nome dele é Jesus. Aleluia! Aquele sobre quem o profeta Isaías profetizou, dizendo que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Somente Jesus é capaz de trazer uma resposta. Vejam o que lemos aqui nesta noite. Eu percebi que vocês leram com atenção. O que foi que nós lemos aqui? Um fato ocorrido no tempo de Jesus, relatando a respeito de um homem. E como vivia esse homem? Esse homem vivia no cemitério. É normal uma pessoa ficar no cemitério? Esse homem não ficava com a sua família, nem na sua casa. Esse homem não buscava ter uma carreira profissional. Mas ele estava o quê? Morando aonde? No cemitério. E esse homem pode muito bem ser um retrato de milhares e milhares de pessoas que na terra, nesse exato momento, não encontraram sentido para a sua vida, não tem paz na sua alma, não tem alegria de viver. Esse homem muito bem pode representar, talvez você diga, pastor, mas esse homem está no cemitério, eu estou na minha casa, mas presta bem atenção, mas muitas das vezes dentro da sua própria casa, você sente uma coisa estranha, você se sente muito bem do lado de fora, mas quando você chega em casa, alguma coisa está errada. É trombada para lá, é trombada para cá, é trombada com o marido, é trombada com o filho, é trombada com a sogra, é trombada com a dona, é trombada com todo mundo para lá e para cá. E aí, quando viaja, vai para longe, que saudade! Parece até aquela esposa que nós ouvimos, um dos nossos pastores relatando, que quando o marido estava longe, saudade. Quando o marido chegava, nojo. E não adianta procurar o psicólogo, eu respeito os psicólogos, não adianta procurar o psiquiatra, eu respeito, não adianta procurar o analista, eu respeito, né, como profissionais, mas eles não têm nada a fazer ali. Porque quando se trata de um espírito maligno, quando se trata de um demônio, e o demônio, ele age e ele tem força por causa do pecado. E a pessoa, ela, muitas das vezes, ela não entende o que é pecado. Meus amados irmãos, pastores e missionários, que responsabilidade nós temos nessa época de sermos a igreja que prega o evangelho que vem do céu. Não o evangelho elaborado no inferno, não o evangelho elaborado em alguns laboratórios acadêmicos. O evangelho que vai revolucionar é o evangelho que veio por Jesus de Nazaré. Graça e verdade por Jesus de Nazaré. Conhecereis a verdade e a verdade me libertará. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A mulher sobre a qual eu estou falando, como é que o problema foi resolvido? Um pastor chamado Evandro, pastor Evandro, foi orar, mão na cabeça dela. E aí, manifestou um demônio. E esse espírito colocava esse nojo nela. Talvez você tenha vindo aqui hoje e você não entende a sua personalidade. Você não entende o que está acontecendo com você. Talvez você já tenha pensado até em se matar e acabar com a vida. Mas hoje Deus trouxe você aqui, nesse encontro, para responder e te mostrar quem é o inimigo. É Satanás que lidera os demônios que querem destruir a
Amados irmãos, preste bem atenção àquele homem, no seu sofrimento, ele não tinha convívio social. Imagine ficar no cemitério. Isso não faz. Quem é que se lembra desse negócio chamado Cracolândia? Cracolândia. Gente, como se explica um negócio daquele? A Bíblia diz que este homem procurava, sabe fazer o quê? Pegar pedra e se ferir, se cortar, se autodestruir. E quantas pessoas estão se autodestruindo com o álcool, com a droga? Não somente com isso, mas com a prostituição, a vida promíscua. De vez em quando a gente ouve dizer que alguém soube que está com AIDS. Como as pessoas fazem mal a si mesmo. E tem gente que veio hoje aqui que tem feito mal a si mesmo. E de repente a pessoa chora e diz, eu não quero ser assim. Eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa melhor. E ninguém me entende. Ninguém me ajuda. Eu quero dizer para você que você veio num lugar que tem um homem. E o nome dele é Jesus. Ele está aqui para te ajudar.